receberão o juízo final, a sentença no lago de fogo, mas não sem antes serem visitados pela misericórdia de Deus. Na igreja a mesma coisa. O Senhor nos chama para o arrependimento. O problema é que, às vezes eu vou levando Deus na brincadeira e eu tenho um olhar de Deus como aquele que passa a mão na minha cabeça o tempo todo porque Ele é amor. Sim, Ele é amor. Mas Ele é justiça. E Ele derrama também a sua ira. O Senhor daria ali naquela igreja uma grande lição, punindo Jezabel e os seus seguidores. E o texto diz que era com morte. E a gente não está acostumado com esse evangelho porque a gente tem procurado fechar os olhos para isso, como se isso não tivesse na Bíblia. Não vamos pregar sobre isso não, vamos pular. Mas está aqui, irmãos. E porque a gente fecha os olhos para isso, é que muita gente está se perdendo. Porque está se perdendo o temor de Deus. Arrependam-se. Se voltem para o Senhor, diz a palavra de Deus. Não podemos endurecer o nosso coração no pecado. Jesus reprovou Jezabel, seu falso ensino e os seus seguidores. Assim como Jesus reprovaria ou reprova hoje em dia o falso ensino. Não fiquem preocupados. Mas tem muita gente pregando um falso evangelho. A gente tem que pregar o verdadeiro evangelho fazendo o contraponto. E não se preocupe com esses. Da mesma forma que o Senhor tratou com Jezabel. De repente eles estão aí usando os púlpitos até hoje, e você está dizendo, mas por que não acontece nada com essa turma? É porque Deus é longânimo. E está dando oportunidade ainda para se arrependerem. Mas se não se arrependerem, deixa que Deus trata disso. O que a gente tem que se preocupar é com a gente, a nossa vida. Se não tem algo em nós. Às vezes a gente fala, não, eu sigo o verdadeiro evangelho, eu creio no verdadeiro evangelho. A Bíblia. Mas às vezes isso é só teórico. Tem muita gente falando, eu conheço teologia, eu conheço as doutrinas da graça, não sei o quê, 5 pontos, não sei do que lá. Mas a vida não tem nada a ver, é como se vivessem um falso ensino. O que adianta? Devemos ser ortodoxos no ensino, ou seja, fiéis, crendo no verdadeiro evangelho, numa boa teologia, mas uma vida compatível com isso também, de santidade diante de Deus. E por último, rapidinho, terminando, o Senhor elogia aquela igreja pelo seu amor e pela sua fé. O Senhor reprova aquela igreja por tolerar a falsa doutrina, o falso evangelho, e ali já terem seguidores daquele falso evangelho, com uma vida totalmente errada diante de Deus. O Senhor convida eles para o arrependimento. O Senhor ressalta no fim aqueles que não estavam sendo enganados por Jezabel, porque não era todo mundo que estava sendo enganado, era um grupo ali. Ele diz, vocês aí que não estão sendo enganados pelo veneno dessa profetisa, continuem firmes até o fim. Por quê? Porque eu tenho recompensas para vocês. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as regerá ou as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Jesus está dizendo aí, o primeiro galardão ou recompensa para aqueles que se mantiverem firmes, como salvos em Cristo, numa vida de fidelidade. Vocês vão reinar comigo. A recompensa de Jesus aqui é, vocês reinarão comigo. Um dia o Senhor Jesus vai voltar, nós cantamos aqui, já destacamos essa verdade nesse culto. E a Bíblia diz que Ele vai voltar para consumar o seu reino eterno. E eu creio no milênio,
no reino milenar de Cristo, quando Cristo vai governar sobre a terra por 1000 anos, conforme Apocalipse 20, e esse reino depois será eterno, será estendido, novo céu e nova terra. E é nessa época que nós vemos pessoas no Apocalipse reinando com Cristo, assumindo tronos, participando do governo de Cristo no mundo. Aquele que vencer reinará comigo, eu vou dar a autoridade do meu Pai e governará comigo. A Bíblia diz que os justos julgarão os ímpios. É isso que Jesus está dizendo aí. Se hoje nós, muitas vezes por sermos firmes no Evangelho, somos desprezados pelo mundo, aviltados, humilhados, porque cremos no Evangelho, no fim das contas, o Senhor diz: fiquem firmes, porque vocês vão reinar comigo. E uma outra recompensa que o Senhor promete aí é receber a estrela da manhã. Aquele que for firme, aquele que se mantiver fiel, comprovando ser um verdadeiro salvo pela graça, receberá a estrela da manhã. Os salvos receberão a estrela da manhã. Não apenas receberão corpos gloriosos, que vão brilhar como astros no firmamento, diz a Bíblia, mas também vão receber a estrela da manhã. E quem é a estrela da manhã na Bíblia? No livro de Apocalipse, quem é apresentado como a estrela da manhã? Jesus. Na sua vinda cheia de fulgor, de glória, de brilho, estaremos com Ele para todo sempre. A grande glória no céu é o brilho da estrela da manhã, é a presença de Jesus. Não é o ouro da Jerusalém celestial, das ruas da Jerusalém celestial, mas a glória do próprio Cristo. Hoje o vemos por espelho, mas um dia o veremos face a face e estaremos com Ele. Receberemos a estrela da manhã. Por isso, se mantenham firmes até o fim. Se apeguem ao verdadeiro Evangelho, sejam moldados por Ele, preguem esse Evangelho em todo o mundo, porque vocês vão reinar com Cristo para todo sempre e receberão a estrela da manhã. Vamos orar. Feche os seus olhos.